Mendes foi titular durante o clássico do São Paulo contra o Corinthians na derrota por 2-1. Esse foi o primeiro jogo do reforço no estádio do Morumbi. Antes, ele só tinha jogado na Arena Fonte Luminosa e no Allianz Parque. O jogador falou sobre seu primeiro jogo em casa, mesmo com a derrota, e comentou sobre a questão envolvendo o excesso de estrangeiros no elenco. Com mais de 50 mil pessoas presentes, ele destacou que o elenco ficou incomodado com o resultado, mas agradeceu o apoio da torcida. Agradecer à torcida que vieram nos apoiar. Claramente estamos muito incomodados pelo resultado, sabendo que era um clássico que tínhamos que ganhar, mas é importante lembrar que tivemos muitas chances de causar danos a eles e nos nossos erros e descuidos eles fizeram gols. Então acho que temos que arrumar coisas para a sequência, disse. O jogador esbarra no mesmo problema que todos os estrangeiros do elenco do São Paulo estão enfrentando, o limite de apenas 5 relacionados por jogo. O jogador não foi relacionado contra a Portuguesa, mas esteve presente contra o Corinthians, porém Galopo e Gabriel Neves ficaram de fora. De acordo com Mendes, quem decide qual jogador entrará em campo ou não é Ceni. Mendes ainda completou dizendo que todos trabalham da mesma forma, mas a decisão fica nas mãos do técnico. Acredito que a questão dos estrangeiros quem cuida é o técnico. São decisões dele, de quem está e quem não está, e só pode ser decidido por ele. A gente trabalha durante a semana, sempre para estarmos à disposição da equipe e depois, em algum momento, quem toma a decisão é o técnico, pensando no que precisa para a partida e o que é apresentado a cada jogo por nós. Finalizou! O São Paulo tem um alvo definido para reforçar sua defesa após perder Ferrarese, que vai passar por cirurgia e deve voltar a jogar somente no segundo semestre, e o jogador é João Marcelo. Conforme o Lança apurou, o staff são paulino já entregou nas mãos da diretoria e do técnico Rogério Ceni o nome do jogador de 22 anos que atualmente defende a equipe B do Porto. Nascido no Rio, João Marcelo começou na Tombense de Minas Gerais, de onde saiu para uma experiência no Grêmio em 2020. Antes, defendeu as equipes de base do Vasco e do Fluminense. Em 2022, o jogador foi contratado em definitivo pelo Porto por 500 mil euros. Ele tem contrato com o time português até 2027, mas atualmente está na equipe B, espécie de um time de desenvolvimento dos portugueses. O jogador tem 14 jogos e 4 gols anotados na atual temporada. O Lança apurou que o São Paulo vai iniciar conversas nos próximos dias para avaliar a situação do jogador aprovado por Ceni. O São Paulo se viu obrigado a buscar um zagueiro no mercado após a grave lesão de Ferrarese no empate sem gols com o Palmeiras na segunda rodada do Paulistão. Sem o jogador, o clube conta apenas com Alan Franco, Arboleda e Beraldo como opções. Uma ausência na lista de relacionados do São Paulo na derrota para o Corinthians por 2-1 no Morumbi pela quinta rodada do Paulistão chamou a atenção no último domingo. Após se destacar nos últimos 2 jogos, Galopo nem foi relacionado para o clássico. Em entrevista coletiva, Rogério Ceni lamentou o corte do jogador, mas destacou que teve que realizar a mudança por uma questão de necessidade. O Galopo não joga de lateral direito, tem o Mendes de volante, o Caleri de 9 e 2 zagueiros. Como o Galopo não joga de lateral, eu prefiro colocar um lateral de origem, por isso ele ficou de fora, assim como Neves. Essa é a realidade. Claro que é triste deixá-los de fora. Eles poderiam estar dentro dos 23 atletas relacionados, mas talvez tenha sido um erro nosso, até de planejamento. Por mais que as pessoas às vezes
não tenha o conhecimento, essa é a realidade do momento. O Mendes fez bem a função de primeiro volante, o Caleri é o nosso centroavante. Essa é a nossa realidade. Não é que a gente não queira levá-los, é pela necessidade de posições, disse. No momento, o São Paulo tem 8 estrangeiros em seu elenco, porém, nas competições nacionais, os clubes podem relacionar apenas 5 estrangeiros por jogo. Com isso, o Ceni vem sendo obrigado a abrir mão de parte deles a cada jogo. A única competição que não tem essa restrição é a Copa Sul-Americana, que começa apenas em abril.